Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um inédito Ai Amigos Esportes, apresentado por mim, Ricardo Niimi. Você pode acompanhar o Ai Amigos Esportes em nosso canal no YouTube, também na nossa página no Facebook, através do nosso perfil no Twitter e também no nosso portal na internet aiamigos.com.br. Hoje, quinta-feira, 1º de fevereiro de 2018, vamos falar muito de futebol, com mais uma rodada do Campeonato Paulista da Série A3, também tem a primeira fase da Copa do Brasil e a segunda fase da Copa Libertadores da América. E também vamos falar muito de basquetebol, com o segundo turno do NBB de basquete masculino. Preparados? Vamos rodar a nossa vinhetinha de abertura e daqui um minuto retornaremos em definitivo com mais Ai Amigos Esportes. Futebol. Basquete. Vôlei. E outras modalidades. Ai Amigos Esportes. Estamos de volta em definitivo com o nosso Ai Amigos Esportes e para abrir o nosso programa desta quinta-feira, 1º de fevereiro de 2018, vamos ver o que aconteceu nos jogos de ontem pela quinta rodada, a classificação geral e os próximos jogos pela sexta rodada do Campeonato Paulista 2018 da Série A3. A quinta rodada em turno único do Campeonato Paulista 2018 da Série A3 aconteceu toda ontem. Em Santa Bárbara do Oeste, no estádio Antônio Lins Ribeiro Guimarães, o Rio Branco de Americana venceu a primeira na Série A3 diante do Mantiqueira por 2-1. O Rio Branco saiu na frente logo aos 6 minutos de partida. Duduzinho fez grande jogada e serviu para Hugo, que estufou as redes. O Mantiqueira empatou aos 18 minutos da segunda etapa com Nicolas em cobrança de falta. E o Rio Branco marcou o gol da vitória aos 24 minutos da etapa final com Matheus Mima. Resultados. Em Bauru, no estádio Dr. Alfredo de Castilho, o União Agrícola Barbarense até tentou fechar a casinha e trazer um ponto precioso, mas o líder Noroeste venceu mais uma. O único gol da partida aconteceu aos 42 minutos da etapa inicial com Jean-Pierre. Resultados. Em Itapira, no estádio Coronel Francisco Vieira, o Mojimirim vencia por 3-1, tomou a virada do Atibaia, perdeu por 4-3 e despencou para a lanterna da Série A3. Os gols do Sapão foram marcados pelo artilheiro hat-trick Robinho aos 12 minutos, depois aos 33 minutos da primeira etapa e mais um aos 6 minutos da segunda etapa. Já os gols do Falcão foram marcados pelo artilheiro hat-trick Mineiro aos 42 minutos da etapa inicial, aos 44 e depois aos 46 minutos da segunda etapa, e Mascote marcou o gol da virada aos 48 minutos da etapa final. Resultados. Em Rio Claro, no estádio Benito Anelo Castelano, no Benitão, o Velo Clube Rio Clarense arrancou o empate em 1-1 diante do Marília. O Marília abriu o placar aos 31 minutos da primeira etapa. Bola cruzada na área, o atacante Galego cabeceou para o fundo das redes. E o Velo Clube foi buscar o empate aos 22 minutos da etapa final. A defesa do MAC vacilou e Igor Militão apareceu na área e cabeceou a bola para o fundo do gol. Resultados. Em Capivari, na Arena Capivari, o capivariano venceu de virada o Esporte Clube São Bernardo por 2-1. O São Bernardo saiu na frente logo aos 12 minutos de partida. Denis levantou a bola na área e Lucas Gomes chutou forte para o gol. O capivariano empatou ainda na primeira etapa aos 41 minutos. Helder cobrou falta para a área e Rambo subiu mais que todo mundo e cabeceou para o gol. E aos 12 minutos da etapa final, o capivariano virou. Após bate e rebate na área, a bola sobrou para
Alexandre, mesmo caído no chão, empurrar a bola para o fundo das redes. Resultados. Agora no Aí Amigos Esportes, vamos ver os outros resultados pela quinta rodada em turno único do Campeonato Paulista 2018 da Série A3. Em Monte Azul Paulista, o Monte Azul venceu a Matonense com placar magro 1-0. Em Porto Feliz, no estádio Ernesto Rocco, Desportivo Brasil e Grêmio Osasco não saíram do 0-0. Em Taboão da Serra, no estádio Vereador José Feres, Taboão da Serra e Rio Preto empataram em 1-1. Em Santos, no estádio Eurico Mursa, a Portuguesa Santista derrotou o São Carlos pela contagem mínima. E na Estância de Olímpia, no estádio Maria Tereza Breda, o Olímpia foi derrotado pelo Barretos por 2-1. Classificação. A classificação da Série A3, o líder é o Noroeste de Bauru com 13 pontos, em segundo lugar está o Capivariano com 11, em terceiro lugar estão empatados Monte Azul, Atibaia e Velo Clube Rio Clarense com 10 pontos. Em sexto lugar estão empatados Esporte Clube São Bernardo e Portuguesa Santista, e fechando aí o G8 com 8 pontos, o Tabuão da Serra. Em nono lugar estão empatados Olímpia, São Carlos e Rio Preto com 7 pontos. Em 12º lugar estão empatados Grêmio Osasco e Barretos com 6 pontos. 14º lugar é a Matonense com 5. Já na zona de rebaixamento, em 15º lugar estão empatados Desportivo Brasil de Porto Feliz e Rio Branco de Americana com 4 pontos. Em 17º lugar estão empatados Mantiqueira e União Barbarense com 3 pontos. 19º é o Marília com 2. 20º o Mojimirim com apenas 1 ponto conquistado. Próximos jogos. A sexta rodada em turno único do Campeonato Paulista 2018 da Série A3 começará no sábado com 5 partidas. Logo às 11 horas da manhã, horário de verão de Brasília, em Indaiatuba, no estádio Ítalo Mário Limonge, o Velo Clube Rio Clarense buscará um bom resultado contra o mandante, o Atibaia. Às 4 horas da tarde, horário de verão de Brasília, em São José do Rio Preto, no estádio Anísio Haddad, o Mojimirim buscará a primeira vitória na Série A3 contra o Rei dos Empates, o Rio Preto. No mesmo horário, em Santa Bárbara do Oeste, no estádio Antônio Lins Ribeiro Guimarães, depois de vencer a primeira partida, o Rio Branco de Americana terá duelo regional contra o embalado vice-líder da Série A3, o Capivariano. E também no mesmo horário em Guaratinguetá, no estádio Professor Dário Rodrigues Leite, o Mantiqueira enfrentará a Portuguesa Santista. E às 5 horas da tarde, horário de verão de Brasília, em São Carlos, no estádio Professor Luiz Augusto de Oliveira, o São Carlos receberá a Marília. Próximos jogos. A sexta rodada em turno único do Campeonato Paulista 2018 da Série A3 encerrará no domingo 4 de fevereiro com as outras 5 partidas. Às 10 horas da manhã, horário de verão de Brasília, na Estância de Olímpia, no estádio Maria Tereza Breda, o União Agrícola Barbarense irá em busca da reabilitação contra o time da casa, o Olímpia. Já no mesmo horário em Barretos, no estádio Fortaleza, o Barretos receberá o líder Noroeste de Bauru. Também no mesmo horário em Bebedouro, no estádio Sócrates Stamato, a Matonense enfrentará o Grêmio Osasco. E também no mesmo horário em Monte Azul Paulista, no estádio Tacília Patrícia Arroio, o Monte Azul receberá o Tabuão da Serra. E às 8 horas da noite, horário de verão de Brasília, em São Bernardo do Campo, no estádio do Baetão, o Esporte Clube São Bernardo enfrentará o Desportivo Brasil pelo encerramento da sexta rodada em turno único do Campeonato Paulista 2018 da Série A3. Agora no Aí Amigos Esportes, vamos ver o que aconteceu ontem e acontece ainda hoje pela primeira fase da Copa do Brasil 2018. A primeira fase da Copa do Brasil 2018 continuou ontem com 16 partidas. Em primeiro lugar, vamos ver os resultados dos clubes paulistas que entraram em campo. Em Londrina, no Paraná, no Estádio do Café, o São Paulo jogou o suficiente para se classificar e venceu o Madureira do Rio de Janeiro pela contagem mínima. O único gol da partida aconteceu aos 16 minutos. Marcos Guilherme foi à linha de fundo e cruzou para o jovem artilheiro Brenner completar para o gol. Na próxima fase, o São Paulo enfrentará o vencedor do confronto entre Manaus e CSA de Alagoas.
Já em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, no estádio do Laranjão, o Bragantino se classificou ao empatar em 1-1 com o Nova Iguaçu. O Nova Iguaçu abriu o placar aos 45 minutos da etapa inicial com Adriano e o Bragantino arrancou o empate aos 37 minutos da etapa final com Juliano. Na próxima fase, o Bragantino enfrentará o vencedor do confronto entre Altos do Piauí e Atlético Goianiense. E em Uberlândia, Minas Gerais, no estádio Parque do Sabiá, o Ituano tentou surpreender, mas acabou derrotado por 2-0 para o Uberlândia e deu adeus à Copa do Brasil. Os gols do Uberlândia foram marcados por Daniel Pereira aos 13 minutos e depois por Ricardinho aos 36 minutos da etapa final. Agora no Amigos Esportes, vamos ver os outros resultados de ontem pela primeira fase da Copa do Brasil. Em Cascavel, no Paraná, no Estádio Olímpico Regional, o Internacional de Porto Alegre se classificou ao empatar com o Boa Vista. O Internacional saiu na frente aos 13 minutos da segunda etapa com William Potker e o Boa Vista empatou no finzinho da partida com Renan Donizete. Em Poços de Caldas, Minas Gerais, no estádio Ronaldão, o Fluminense se classificou ao vencer a Caldense pelo placar mínimo. O único gol da partida foi marcado pelo zagueiro Renato Chaves aos 45 minutos da etapa final. Em Tubarão, Santa Catarina, no estádio Domingos Silveira Gonzalez, o Atlético Tubarão se classificou ao derrotar o América de Natal por 2-0. Em Aimoré, no Rio Grande do Sul, no estádio Cristo Rei, o Cuiabá avançou ao derrotar o Aimoré por 2-1. Em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, no estádio Morenão, o Salgueiro de Pernambuco se classificou ao vencer o Novo Operário por 3-2. Em Porto Nacional, Tocantins, no estádio General Sampaio, o Juventude avançou ao empatar sem gols com o Interporto. Em Tucuruí, no Pará, no estádio Navegantão, o Sampaio Corrêa do Maranhão se classificou ao derrotar o Independente do Pará pelo placar mínimo. Em Fortaleza, no Ceará, no estádio Presidente Vargas, o Botafogo da Paraíba avançou ao vencer o Floresta por 2-0. Em Campina Grande, na Paraíba, no estádio Amigão, o Figueirense se classificou ao bater o 13 da Paraíba por 2-0. Em Itabaiana, no Sergipe, no estádio Etelvino Mendonça, o Joinville avançou ao derrotar o Itabaiana pela contagem mínima. Em São Luís do Maranhão, no estádio do Castelão, o Náutico se classificou ao empatar com um gol para cada lado com o Cordino do Maranhão. Em Ariquemes, Rondônia, no estádio Valerião, o Londrina avançou ao vencer o Real Ariquemes por 1-0. E em Feira de Santana, na Bahia, o Fluminense de Feira se classificou ao bater o Santa Cruz por 2-0. A primeira fase da Copa do Brasil 2018 continua hoje com duas partidas. Às 7h15 da noite, horário de verão de Brasília, em Pato de Minas, Minas Gerais, no estádio Zama Maciel, o RT enfrenta o Paraná Clube. E às 9h30 da noite, horário de verão de Brasília, em Novo Hamburgo, interior gaúcho, no estádio do Vale, o Novo Hamburgo encara o Paysandu do Pará. Vale lembrar que na primeira fase o time visitante sempre joga pela vitória ou empate para se classificar, e ao time da casa só resta vencer para avançar à segunda fase da Copa do Brasil. Você confere os resultados destas partidas amanhã durante o Amigos Esportes. Agora no Amigos Esportes, vamos ver o que aconteceu ontem, mais a classificação geral e os próximos jogos de hoje pela 14ª semana no segundo turno do NBB de basquete masculino. Basquete masculino. Novo Basquete Brasil 2017-2018.
A 14ª semana no segundo turno do NBB de basquete masculino continuou ontem com 2 partidas. Em Bauru, São Paulo, no ginásio Panela de Pressão, o SEM de Bauru Basquete dominou do início ao fim e massacrou o Joinville AABJ por 88-41. Novo Basquete Brasil 2017-2018. E em Fortaleza, no Ceará, no ginásio Paulo Sarazate, no clássico nordestino do NBB, o basquete cearense virou nos segundos finais e bateu vitória por 78-77 pela 14ª semana no segundo turno do NBB de basquete masculino. Novo Basquete Brasil 2017-2018. A classificação do NBB de basquete masculino, o líder é o SESI Franca com 30 pontos, em segundo está o Paulistano com 29, em terceiro estão empatados Bauru Basquete e Flamengo com 28 pontos, quinto lugar aparece o Mogi das Cruzes com 27, sexto lugar é o Vitória com 26, em sétimo lugar estão empatados Pinheiros, Caxias do Sul, Basquete Cearense, todos com 25 pontos. Décimo lugar estão empatados Minas Tênis Clube e Vasco da Gama com 23 pontos. Em 12º lugar estão empatados Joinville e Campo Mourão do Paraná com 20 pontos. 14º lugar está a Liga Sorocabana com 19. 15º Botafogo Carioca com 17 pontos. Novo Basquete Brasil 2017-2018. A 14ª semana no segundo turno do NBB de basquete masculino continua hoje com 4 partidas. Às 7 horas da noite, horário de verão de Brasília, na capital mineira, na Arena Minas, o Minas Tênis Clube recebe o Paulistano Corpore. Novo Basquete Brasil 2017-2018. Às 7h30 da noite, horário de verão de Brasília, na capital paulista, no ginásio poliesportivo Henrique Vila Boim, o Pinheiros enfrenta o Botafogo Carioca. Novo Basquete Brasil 2017-2018. Às 8 horas da noite, horário de verão de Brasília, em Mogi das Cruzes, São Paulo, no ginásio Professor Hugo Ramos, o Mogi das Cruzes Elbor encara o Vasco da Gama. Novo Basquete Brasil 2017-2018. E às 8h30 da noite, horário de verão de Brasília, na capital carioca, na Arena Carioca 1, o Flamengo recebe o Campo Mourão pela 14ª semana no segundo turno do NBB de basquete masculino. E você confere os resultados destas partidas amanhã durante o Ai Amigos Esportes. Basquete masculino. Novo Basquete Brasil 2017-2018. Agora no Ai Amigos Esportes, vamos ver o que aconteceu ontem e os próximos jogos de hoje pela segunda fase da Copa Libertadores da América. A Copa Libertadores da América 2018 começou ontem para as equipes brasileiras. Em Chapecó, Santa Catarina, na Arena Condá, a Chapecoense caiu na catimba uruguaia, teve 2 jogadores expulsos e acabou derrotada pelo Nacional do Uruguai pela contagem mínima. O único gol da partida aconteceu aos 28 minutos da etapa final com Romero. O de volta acontecerá na próxima quarta-feira, 7 de fevereiro, às 9h45 da noite, horário de verão de Brasília, em Montevidéu, na capital uruguaia, quando o Nacional receberá a Chapecoense. Aos uruguaios bastarão um empate para se classificar, já a Chapecoense precisará vencer a partida para avançar. Em caso de vitória da equipe brasileira por 1-0, a decisão da vaga será nos pênaltis. Em Concepción, no Chile, no estádio municipal Esther Rosa Reboledo, o Vasco da Gama goleou a Universidade de Concepción por 4-0 e encaminhou bem a sua classificação à próxima fase. O Vasco da Gama abriu o placar logo aos 3 minutos de partida com Evander. Novamente, o jovem Evander ampliou para o Vasco aos 15 minutos da primeira etapa. O Vasco da Gama fez mais um aos 34 minutos da segunda etapa com Iago Pikachu. E o Vasco da Gama transformou em goleada aos 36 minutos da etapa final com Rildo. O jogo de volta acontecerá na próxima quarta-feira, 7 de fevereiro, às 9h45 da noite, horário de verão de Brasília, na capital carioca, no estádio de São Januário, quando o Vasco da Gama enfrentará a Universidade de Concepción do Chile.
Os brasileiros poderão perder por até 3 gols de diferença para se classificar. Os chilenos precisarão vencer com 4 gols de diferença para avançar. Em caso de vitória do Universidade de Concepción por 4-0, a decisão da vaga será nos pênaltis. As partidas de ida na segunda fase da Copa Libertadores da América encerram hoje com 3 partidas. Às 8h15 da noite, horário de verão de Brasília, em San Cristóbal, na Venezuela, no estádio Pueblo Novo, o Deportivo Táchira recebe o Independiente Santa Fé da Colômbia. Às 10h30 da noite, horário de verão de Brasília, em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, no estádio Ramon Tayuti Aguilera, tem clássico boliviano. O Oriente Petroleiro enfrenta o Jorge Wilstermann. E no mesmo horário, em Assunção, na capital paraguaia, no estádio Defensores del Chaco, o Olímpia encara o Júnior Barranquilla da Colômbia. Você confere os resultados destas partidas e toda a programação esportiva para o seu fim de semana amanhã durante o Ai Amigos Esportes. O programa Ai Amigos Esportes desta quinta-feira está chegando ao seu final. Quero aqui agradecer a sua audiência, o seu carinho e a sua paciência com o nosso programa. Também quero desejar a você, as nossas famílias e os nossos amigos uma ótima quinta-feira a todos e conto com todos vocês amanhã com mais um inédito Ai Amigos Esportes na internet. É quinta-feira, pré-sexta-feira, é vida que segue e até amanhã. Futebol. Basquete. Vôlei.